Em 2020, quando a pandemia ainda estava causando todo tipo de caos, comecei a dirigir Uber para conseguir dinheiro. Havia sido demitido do meu trabalho de vendedor e precisava de uma renda rápida. A questão com os aplicativos de transporte é que você encontra todo tipo de gente. Especialmente quando trabalha à noite como eu fazia. Tive encontros esquisitos, passageiros drogados, conversas estranhas, mas nada se compara ao que aconteceu numa sexta-feira à noite em outubro. Era pouco depois da meia-noite, e eu tinha acabado de deixar um passageiro em um hotel aplicativo, apitou quase imediatamente com um novo pedido. O local de embarque ficava a cerca de 6 minutos de distância, em frente a um campo de futebol, que fazia parte de um shopping com lojas de strip. Coisa bem básica. O nome do passageiro era Derek. Aceitei e comecei a dirigir. A área estava silenciosa quando cheguei. Apenas algumas luzes de postes de estacionamento. Nenhum outro carro à vista e o campo de futebol parecia fechado. Mas havia um homem sozinho sob uma das luzes, vestindo um moletom vermelho e jeans. Ele era alto, talvez 1,88 metro, com as mãos nos bolsos, a cabeça baixa, como se estivesse olhando para os próprios sapatos. Quando parei, ele me olhou, mas não se moveu. Abaixei a janela e perguntei: "Você é o Derek?" Ele balançou a cabeça, lentamente. Se aproximou e entrou no banco de trás. Comecei a viagem e perguntei se o destino no aplicativo estava correto. Um endereço a uns 20 minutos de distância, em um bairro residencial que eu nunca tinha visitado. Ele disse: "Sim, tá certo", com uma voz tranquila e calma. Lembro de pensar que ele parecia um pouco distante, não bêbado ou chapado, apenas um pouco avoado, sem emoção. Mas não pensei muito sobre isso na época. Comecei a dirigir e ele não disse nada pelos próximos 5 ou 6 minutos. Eu o observava pelo retrovisor de vez em quando. E toda vez ele estava olhando diretamente para frente. Não para a janela ou para o celular, mas para a parte de trás da minha cabeça. Tentei quebrar o silêncio perguntando como tinha sido a noite dele. Ele fez uma pausa. Então disse: "Só precisava sair de lá." Eu perguntei: "De onde?" Ele disse: "Não importa." Então, não insisti. E dirigimos um pouco mais. Cerca de 15 minutos depois, percebi que estávamos nos aproximando do destino. Mas o endereço ficava em uma parte realmente isolada da cidade, sem postes de luz, quintais grandes e muitas árvores. Enquanto nos aproximávamos do endereço, ele, de repente, se inclinou para frente e disse: "Na verdade, você pode entrar naquela garagem ali." Ele apontou para uma casa à direita. A casa estava escura, sem luzes acesas dentro ou fora. Parecia velha e abandonada, para ser sincero. Tinha uma piscina com mato e a tinta da parede estava descascando. Também não havia carro na garagem. Eu perguntei: "É aqui que você mora?" E ele disse: "É só entrar." Hesitei, mas entrei. Parei perto da frente da casa e coloquei o carro no ponto morto. Ele não saiu. Olhei para ele e perguntei: "Tudo bem?" Ele olhou para a porta da frente e disse: "Espere aqui." Ele saiu e começou a caminhar em direção à casa. Não foi para a porta da frente. Ele contornou a lateral do prédio e desapareceu de vista. Fiquei sentado por uns 2 minutos, tentando decidir o que fazer. A corrida ainda estava tecnicamente ativa. Não queria cancelar e ser penalizado, mas também sentia que algo não estava certo. Minha intuição me dizia que esse cara não estava só indo lá dentro pegar algo. Finalmente encerrei a viagem manualmente. Marquei como concluída e comecei a dar ré para sair. Mas antes que eu pudesse manobrar, o vi voltando para o carro, rápido. Suas mãos estavam vazias e ele tinha uma expressão estranha no rosto, como se estivesse feliz ou animado. Destravei as portas porque não queria uma confrontação, mas algo dentro de mim gritava para não deixá-lo entrar. Ele abriu a porta de trás, entrou e disse:
Me leve para o outro lugar. Eu perguntei. Que outro lugar? Ele disse. Apenas dirija. Eu te digo. Eu disse. Você precisa colocar no aplicativo. Ele não respondeu. Apenas me encarou pelo retrovisor. Eu disse de novo. Não posso te levar a lugar nenhum, a menos que você solicite no aplicativo. Ele não disse uma palavra. Depois de alguns segundos, ele me mandou dirigir para onde eu o peguei. Não queria discutir mais, então comecei a voltar para o shopping. Durante todo o caminho de volta, senti uma pressão estranha no carro. Ele não falava, mas eu podia sentir que ele estava me observando. Os pelos dos meus braços se arrepiaram. Ele ainda estava olhando para a parte de trás da minha cabeça. Em momento, tentei aliviar a tensão. Eu disse, noite difícil? Ele respondeu, pode-se dizer que sim. Perguntei se estava tudo bem, e ele disse, ainda não. Não fiz mais perguntas. Quando chegamos de volta ao shopping, estacionei debaixo do mesmo poste de luz onde o peguei. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se inclinou e perguntou, você já se perguntou como vai morrer? E eu me assustei. Dei uma risada nervosa e disse, não é algo em que eu realmente pense. Ele não riu, apenas me encarou. E depois de alguns segundos disse, eu penso nisso o tempo todo. Então ele abriu a porta e saiu. Sem mais uma palavra. Ele não fechou a porta imediatamente. Ficou ali por um segundo. Metade dentro e metade fora do... Então ele me olhou e disse, você escolheu o cara errado esta noite. Ele fechou a porta e sumiu na escuridão atrás do campo de futebol. Fiquei sentado por um minuto, agitado demais para me mover. Eventualmente, cheguei em casa, constantemente checando meus retrovisores. Quando cheguei, olhei os detalhes da viagem novamente. Algo estava errado. O nome havia mudado. Não dizia mais Derek. Estava em branco. Nenhum nome, nenhum perfil, nenhum histórico de viagem. Era como se a corrida nunca tivesse acontecido. Entrei em contato com o suporte do Uber para relatar, mas eles me disseram que os dados da viagem não estavam disponíveis. Disseram que isso às vezes acontece se o aplicativo trava ou se o motorista cancela no meio do caminho. Mas eu sei o que vi. Eu sei que encerrei a viagem. Eu sei que o homem entrou e saiu do meu carro. E eu sei que ele disse... O que disse? Você escolheu o cara errado esta noite. Eu nunca o vi novamente. E espero nunca o ver. Mas, toda vez que recebo um pedido em um estacionamento vazio, ou tenho um passageiro silencioso no carro, lembro daquela noite e daquela sensação de que algo terrível poderia ter acontecido. Que talvez ele tenha mudado de ideia no último segundo. Ou talvez ele nunca planejou fazer nada. Apenas queria assustar alguém. Mas ainda me pergunto o que ele quis dizer. E se ele jamais encontrou o carro certo? Isso aconteceu em 2021. Quando eu estava dirigindo Uber em tempo integral. Eu moro em uma cidade que recebe muitos turistas, especialmente no verão. Então os serviços de transporte por aplicativo podem render um bom dinheiro se você for consistente. Eu trabalhava a maioria das noites, em parte porque sou uma pessoa noturna, e em parte porque há menos trânsito e melhores gorjetas de passageiros bêbados voltando de bares. Na noite em que isso aconteceu, era por volta de 1h30 da manhã, um horário normal, de sábado à noite. Eu tinha acabado de deixar um grupo de adolescentes que não paravam de gritar no banco de trás. Então, fiquei feliz em receber um pedido que parecia ser mais tranquilo. O nome era Chris, e o local de embarque era uma pequena rua ao lado do centro da cidade. O estranho foi que o pino estava em uma área meio esquisita, não perto de bares ou apartamentos, mas mais perto da parte de trás de um shopping antigo. Mas pensei que talvez fosse apenas um erro do GPS. Isso acontece às vezes. Cheguei
e vi um cara parado na calçada, de moletom, jeans, olhando para o celular. Estacionei perto dele e disse: Chris? Ele balançou a cabeça e entrou sem dizer nada. Não cheirava a álcool e não arrastava as palavras. Parecia sóbrio e muito quieto. Ele não disse olá nem respondeu quando perguntei como tinha sido a noite dele. Algumas pessoas não são de conversar, então não pensei muito nisso. Comecei a dirigir, e o destino ficava do lado oposto da cidade, a 25 minutos, em um bairro suburbano que eu tinha ido talvez uma ou duas vezes antes. A questão é que estava escuro lá fora, sem postes de luz em algumas áreas. Apenas percebi, em cerca de 5 minutos de viagem, que Chris estava com o celular na mão, mas não estava mandando mensagens ou ligando para ninguém. Ele estava com a lanterna do celular ligada, apenas brilhando para cima, um pouco na minha direção. Eu perguntei a ele, meio brincando: tudo bem aí atrás? Ele apenas murmurou sim e desligou a lanterna. Os próximos 20 minutos foram silenciosos, apenas o som do motor e uma tensão estranha se formando no carro. Não sei como descrever. Algo simplesmente parecia errado com esse cara. Não ameaçador, mas definitivamente inquietante. Como se ele realmente não estivesse ali. Chegamos ao bairro e segui o GPS até a casa. Mas ao pararmos, percebi que estava completamente escura, sem luz na porta, sem luzes internas. Nada. Perguntei: é este o lugar certo? Chris não respondeu. Ele apenas ficou sentado ali. Olhei para ele pelo retrovisor. Repeti um pouco mais alto, dizendo: ei, é aqui? Ele me olhou pela janela. Repeti mais uma vez. E finalmente ele balançou a cabeça. Então coloquei o carro no ponto morto e disse: boa noite. Ele não se moveu. Ele apenas ficou sentado. Então perguntei de novo: você está bem? Ele finalmente se inclinou e saiu do carro, mas não fechou a porta. Ele apenas ficou parado do lado de fora do carro, com a porta aberta, em frente à casa. Eu fiquei esperando. Alguns segundos se passaram, depois 20, e depois 1 minuto inteiro. Eu estava prestes a dizer algo, quando ele de repente se virou, olhou para mim pela porta aberta e disse: eu preciso voltar. Eu olhei para ele e perguntei: voltar? Para onde? Ele disse: para onde você me pegou? Seu tom era monótono, sem emoção. Eu não sabia o que dizer. Eram 25 minutos de viagem de volta, e não era como se eu pudesse reverter a corrida. Eu disse a ele que ele teria que pedir uma nova corrida, mas ele apenas me encarou. Me pedi, dizendo: por favor, eu preciso voltar. Eu disse a ele novamente: você precisa solicitar pelo aplicativo. Foi aí que ele disse algo que me deixou nervoso. Ele disse: eu não posso. Eles ainda não foram. Minha única resposta foi: quem não foi? Ele não respondeu. Ele apenas ficou parado ali, ainda segurando a porta aberta. E eu percebi que ele estava respirando fundo. Nesse momento, comecei a me sentir seriamente desconfortável. Eu disse: olha, não posso começar uma nova corrida a menos que você solicite. Ele olhou por mais um segundo, depois se virou lentamente e fechou a porta. Ele caminhou em direção à casa, mesmo estando no escuro e parecendo vazia, até que ele chegasse à porta antes de sair. No momento em que virei a esquina, encerrei a viagem no aplicativo e comecei a voltar para o centro. A alguns quarteirões, estacionei em um posto de gasolina 24 horas. Usei o banheiro e bebi uma lata. Estacionei ao lado do prédio. Entrei e voltei talvez 4 minutos depois. E quando voltei para o meu carro, senti que meu cérebro tinha travado. Chris estava sentado no banco de trás, com a mesma roupa e a mesma expressão. Eu tinha certeza de que tinha trancado as portas antes de sair, mas de alguma forma ele estava dentro do carro. Abri a porta do motorista e entrei devagar, mantendo o olho nele pelo espelho. Como você entrou de volta?
Perguntei. Ele apenas disse: "Me leve de volta." Eu disse: "Estou chamando a polícia." E peguei meu celular. Foi aí que ele se inclinou para frente, perto o suficiente para eu ouvir sua respiração, e disse: "Eles ainda estão na casa." Não sei porquê, mas não chamei a polícia. Algo na maneira como ele disse. Isso me fez sentir que ele estava tendo algum tipo de episódio. Segui o jogo e perguntei: "Sua casa é aquela?" E ele disse: "Dos meus pais." Perguntei se ele morava lá e ele disse: "Não mais." Isso fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Comecei a dirigir devagar para onde o peguei. Cada parte de mim gritava para não fazer isso, mas eu não sabia o que mais fazer. Quando nos aproximamos, ele começou a respirar mais pesado. Ele estava batendo um pouco no assento de trás. Em momento, ele disse que eles ainda estavam lá. Eles não vi sair. Não importa o que eu faça. Quando paramos na frente da casa, ainda não havia luzes. Ainda não havia sinais de que alguém morava lá. Ele saiu sem dizer nada e caminhou até a porta da frente. E parou. Ele não bateu nem nada. Apenas ficou parado. Esperei talvez 30 segundos e depois saí de novo, me certificando de que as portas estavam trancadas. E dirigi por 3 quarteirões, estacionei debaixo de um poste de luz e fiquei lá por 10 minutos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Eu hesitei em ligar para a polícia, mas o que eu diria? Que um cara entrou no meu carro 2 vezes e disse coisas estranhas? Não houve crime, tecnicamente, até onde eu sabia. Então eu apenas voltei para casa e não dormi naquela noite. No dia seguinte relatei a corrida ao Uber e, honestamente, me arrependi de não ter relatado à polícia, porque o homem poderia estar doente mentalmente, precisando de ajuda. Espero que ele não tenha machucado ninguém. Quem sabe se aquela casa era mesmo a casa dos seus pais, ou se ele realmente estava apenas tendo um episódio? A entrega de Uber Hatzel. Sou uma garota de 18 anos que mora sozinha no meu apartamento, com meu cachorro. Morei cerca de 8 milhas da cidade, então receber comida pode ser um assalto às vezes. Eu nunca pensei que o Uber Eats pudesse dar errado. Você ouve algumas histórias, mas nunca pensa que elas acontecerão com você. Pelo menos, foi o que eu pensei. Era uma noite de sexta-feira. Eu estava limpando meu apartamento e me preparando para a chegada do meu namorado. Nós namorávamos à distância, então só o via nos fins de semana, e eu geralmente tentava limpar a casa antes que ele chegasse. Eu estava limpando há cerca de 2 horas e já passava das 18 horas. Então eu estava com fome. Não queria sujar pratos, pois tinha acabado de limpar tudo. Decidi pedir comida para não ter que fazer bagunça. Fiz meu pedido e recebi a notificação de que meu motorista estava a caminho e dirigia um Honda Fit Sport branco. Sendo uma jovem morando sozinha, tenho minhas instruções de entrega prontas para que meu pedido seja deixado na minha porta para uma entrega sem contato. Eu estava sentada no meu quarto assistindo televisão, quando recebi a notificação de que minha comida tinha sido entregue. Assim que recebi a notificação, pulei, ansiosa para pegar minha comida. Eu estava com fome. Quando abri a porta para pegar a comida, ela não estava lá. Então pensei que talvez ele tivesse colocado na porta errada. Mas, olhando para todas as portas, nenhuma delas tinha comida. Então, voltei para dentro e estava prestes a enviar uma mensagem para ele, quando ouvi uma batida na minha porta. Era meu vizinho do lado. Ele estava segurando minha comida. Ele disse: "Ei, desculpa." Eu peguei sua comida do seu entregador, porque ele estava olhando pelas suas janelas e eu não sabia o que ele estava fazendo. Peguei a comida e agradeci, me perguntando o que diabos tinha acontecido. Voltei para dentro, comi minha comida e assisti a um filme enquanto me preparava para dormir. Tomei um banho, depois fui desligar a televisão e me certificar de que todas as minhas portas estavam trancadas antes de ir para a cama. Eu me aconcheguei
Chamei meu namorado e finalmente adormeci. Acordei algumas vezes durante a noite e meu cachorro estava latindo na janela ou na porta dos fundos. Meu cachorro não é muito assustador. Ele é um pequeno pincher de 5 quilos, mas ainda é bem assustador quando ele late para algo e te pega desprevenida. Finalmente consegui acalmá-lo e voltar a dormir. Não foi nem 15 minutos depois que fui acordada por batidas na minha janela. Minha cachorra começou a enlouquecer, latindo, uivando e até rosnando. Eu não conseguia me mover no meu quarto. Peguei os lençóis da cama e pulei-os sobre a minha cabeça, deixando apenas o suficiente para ver a janela. Liguei para a polícia e falei no telefone bem baixinho. Expliquei à atendente que alguém estava no meu quintal e minha janela não fechava direito. Então eu poderia ser facilmente invadida. Ela me disse para ir para uma sala diferente e que a polícia estaria no meu apartamento em breve. Cheguei na minha cozinha e peguei uma faca, apenas esperando para ver luzes azuis e vermelhas ou ouvir sirenes. Pareceu uma eternidade. Olhei pela janela da minha cozinha e nunca esperei ver o que vi. O carro do Uber que me entregou a comida. O carro dele estava parado na rua do meu apartamento. Quando você abre a porta do meu apartamento, há um grande campo aberto à esquerda, que é usado para estacionar carros e deixar os cachorros brincarem. Ele estava estacionado lá, mas eu não vi ninguém no carro. Juntei 2 mais 2 e pensei que ele estava no meu quintal. Mas a polícia finalmente chegou. Eu mal conseguia falar. Estava chorando e tremendo. Expliquei a um policial o que estava acontecendo, enquanto o outro foi ver meu quarto, onde a janela estava. Outro policial que chegou foi verificar o carro dele, porque ainda estava no campo, mas ele não estava lá dentro. Os 2 policiais voltaram e começaram a conversar com o policial com quem eu estava falando, dizendo a ele que havia marcas de pés na minha janela do quarto, que tinha nevado na noite anterior. Então estava muito sujo lá fora. Comecei a tremer quando ouvi isso. Não só porque isso não é o que você quer ouvir, mas também porque onde estaria esse cara se ele não foi pego com os policiais e não estava no carro dele? Meu vizinho saiu para ver o que estava acontecendo. Os policiais explicaram a ele. Então ele falou sobre como ele pegou minha comida para mim no dia anterior. O vizinho me convidou para dormir no apartamento dele por aquela noite, se isso me fizesse sentir melhor. Estranhamente, eu aceitei a oferta e quando todos os policiais saíram, voltei para o meu apartamento. Pensando que tinha acabado, levei algumas horas para me acomodar para dormir. Mas, às 2 da manhã, acordei com batidas na minha porta da frente e ouvi polícia. Não é possível que isso esteja acontecendo agora, pensei. Acordei e fui até a porta da frente com medo de abri-la. Era a mulher com quem eu tinha falado antes. Ela explicou que eles ficaram no meu apartamento, escondidos, para observar o cara, caso ele aparecesse de novo, e ele apareceu. Eles o pegaram caminhando para minha janela, pensando que ele estava tentando encontrar uma maneira de entrar. Meu coração pulou no meu estômago quando ouvi ela dizer isso. Ela então explicou que ele foi preso e eu não tinha mais que me preocupar com ele. Agradeci a ela e voltei para tentar dormir. Infelizmente, eu não consegui dormir dessa vez. ETMRM, não uso mais Uber Eats quando estou em casa sozinha. Eu tinha 26 anos na época e era homem. Eu estava em Washington, depois de Cristo, em uma espécie de férias, visitando minha então namorada. Vou chamá-la de Sarah por causa da história. Eu estava visitando para uma formatura que ela estava tendo para seu treinamento básico. Era um grande acontecimento para a família dela e ela me pediu para estar lá. Então eu disse, por que não? E reservei o voo para ir. Eu chegaria cerca de uma semana antes do resto da família dela, para que ela e eu pudéssemos ter um tempo
Apenas nós dois. Antes que ela ficasse ocupada com toda a família lá para a ocasião, ela ficou comigo, no meu hotel. Durante esse tempo e eventualmente, decidimos ir explorar alguns dos lugares históricos próximos que Washington tinha a oferecer. Eu nunca tinha estado lá, é claro, então a ideia me chamou a atenção e decidimos fazer isso. Quando chegamos ao nosso local, passamos cerca de 4 horas caminhando e vendo todos os lugares, do Memorial de Lincoln ao Monumento de Washington, o Congresso e até a Casa Branca. Foi realmente uma experiência divertida e emocionante para mim, ver todos esses lugares, pois tinha perdido a chance de ir em uma viagem de escola para visitá-los. Sarah, na época, parecia gostar do meu interesse por eles também, e nós realmente nos divertimos. Depois que finalmente decidimos que já tínhamos caminhado o suficiente e estávamos prontos para voltar ao hotel, usamos o aplicativo Uber para chamar uma corrida. Tínhamos usado antes para chegar e não tivemos problemas. Então decidimos usar novamente para a viagem de volta. Sarah fez o pedido no celular dela, enquanto eu sentava em alguma sombra e esperava. Eu estava bem cansado de toda a caminhada e senti meu corpo pronto para voltar ao hotel para uma longa noite de descanso tão necessária. Eventualmente, após cerca de 10 minutos de espera, um carro parou na nossa frente ao lado da estrada. Sarah sinalizou para mim que era o carro, pois o lugar onde eles pararam não era um estacionamento ou um lugar onde um carro pararia sozinho. Eu me levantei e a segui para o carro, onde ela abriu a porta e entrou perguntando ao homem: Uber para Sarah. E ele deu um pequeno aceno sem dizer nada. Então, eu a segui para o carro e fechei a porta atrás de mim. Agora, olhando para trás, percebo o quão estúpidos eu e ela fomos em fazer isso. Nós deveríamos ter perguntado o nome do motorista e verificado se o carro correspondia ao do aplicativo. Eu não tinha acesso a nada disso sozinho, e ela fez o pedido no celular dela. Então, não me preocupei muito em fazer nada disso. Enquanto nós dois sentávamos no banco de trás do carro, que era uma minivan cinza, o motorista não nos falou. Achei isso um pouco estranho, pois qualquer outro motorista que eu tive, pelo menos me cumprimentaria quando eu entrasse, ou confirmaria meu nome. Mas esse cara, nada. Ele começou a dirigir sem nos reconhecer, exceto pelo aceno que deu quando Sarah perguntou se ele era nosso Uber. E eu percebi o quão estranho era, mas estava cansado e não estava com vontade de tentar me envolver em uma conversa com um estranho. Recostei a cabeça e apenas fechei os olhos. Então senti um tapa no meu braço de Sarah. Após o que pareciam ser apenas 5 minutos de movimento, abri os olhos e olhei para ela, e ela não falou comigo. Eu podia ver que a expressão no rosto dela era de preocupação, e me fez perguntar o que exatamente ela estava preocupada. Ela então apontou para o celular, que mostrava a rota que Uber faria para nos levar ao nosso hotel. Não demorou muito para eu perceber que o caminho que estávamos seguindo não era o caminho que a rota tinha dito. Na verdade, era o caminho oposto. Eu pude ver o rosto de Sarah ficando pálido logo depois, quando uma notificação apareceu no celular, dizendo que nosso Uber tinha chegado, seguido por uma mensagem do motorista perguntando onde estávamos. Meu coração caiu para o meu. Foi então que eu percebi o quão estúpido eu fui por não verificar o carro e o motorista antes de nós dois entrarmos. A imagem que estava no celular de Sarah no aplicativo não batia com o motorista, e eu sabia que tínhamos nos metido em uma situação ruim. Eu lentamente olhei para o motorista, mas não disse nada. Eu não sabia quais eram as intenções desse homem, ou do que ele era capaz. E honestamente, eu não queria saber. Eu só sabia que naquele momento, eu tinha que tirar Sarah e eu daquele carro. Eu me inclinei e disse ao homem que tínhamos mudado de ideia e que estaria tudo bem se fôssemos deixados onde estávamos.
em uma tentativa de nos tirar da situação, sem assustar o homem sobre o que sabíamos. Ele olhou para mim pelo retrovisor, e no primeiro reconhecimento real que ele nos deu desde que entramos no veículo, eu o encarei enquanto ele me olhava sem dizer uma palavra no que pareceram minutos, mas provavelmente apenas 10 segundos. Ele não parou o carro, não disse uma palavra em resposta e continuou dirigindo o carro como se nada tivesse sido dito. Minha paciência tinha se esgotado. E eu sabia que o que esse homem tinha planejado para nós não era bom. Eu então fiz a única coisa que pude pensar naquele momento e peguei minha mochila, puxando meu canivete. Virei a lâmina e, sem perder mais um segundo, disse ao motorista: eu sei que você não é nosso motorista Uber. Eu não sei qual é o seu plano aqui, ou o que você acha que está fazendo conosco, mas eu tenho um canivete, e se você não parar este carro agora, eu não tenho problema em usá-lo. Os olhos do motorista rapidamente me encararam novamente no retrovisor. E eu sabia que ele podia ver o canivete firmemente preso na minha mão. Ele rapidamente parou o carro e eu ouvi as portas destravarem. Sarah e eu não perdemos tempo em sair daquele carro o mais rápido que pudemos. No momento em que estávamos os dois fora, o homem disparou. Rapidamente nos reunimos para nos acalmar, já que Sarah estava tendo um ataque de pânico e eu mesmo ainda estava tentando entender o que diabos aconteceu. Sarah rapidamente pegou o celular e respondeu ao nosso verdadeiro motorista de Uber, informando-o da nossa localização e perguntando se ele poderia vir nos buscar. O verdadeiro motorista chegou em poucos minutos, e dessa vez nós nos certificamos de que era o certo. Nós lhes contamos tudo o que aconteceu. E foi então que ele nos informou de algo que fez o sangue nas minhas veias congelar. Ele nos contou que houve várias ocasiões recentemente em que pessoas estavam se passando por motoristas no bairro, pois era um jeito fácil de encontrar muitos turistas e pessoas que não eram da vizinhança e que não pensavam duas vezes antes de entrar em um carro, achando que era uma carona ou um motorista. Aparentemente, muitas pessoas tinham desaparecido e eles só podiam imaginar o pior. Ele nos disse que fomos espertos por ter notado quando notamos e por não ter chegado muito mais longe de onde fomos pegos, o que provavelmente foi a única razão pela qual o homem nos deixou ir. E claro, o fato de eu estar armado. Voltamos ao hotel sem problemas e rapidamente relatamos o ocorrido à polícia. Demos a melhor descrição do homem e do carro que ambos pudemos, e a polícia nos disse que nos ligaria com qualquer informação que pudesse encontrar. Nós nunca mais ouvimos deles. Então eu presumo que o homem nunca foi pego ou encontrado. E isso me preocupa, que ele ainda possa estar por aí fazendo isso com outros. Novamente, eu percebi o quão estúpidos nós dois fomos depois de tudo isso, não verificando em qual carro estávamos entrando. Mas que isso seja um lembrete para todos que estão ouvindo. Simplesmente façam isso. Sempre verifiquem seus motoristas de Uber e sempre se certifiquem de que estão cientes dos seus arredores.